Italiazinha! Depois de alguns dias parados aqui na Itália, estamos perto de Milão e Turim, porque estava chovendo muito essa semana. Nós resolvemos alugar um apartamento, uma casa. Uma das coisas ruins de viajar no inverno aqui na Europa é isso, que às vezes começa a chover, começa a nevar e não tem o que fazer. Então, o mais inteligente foi ficar parado, aproveitar para trabalhar um pouquinho, colocar os vídeos do YouTube em dia. Depois de toda essa chuva, tá para cair uma neve essa próxima semana de mais ou menos 1,5 m. Tivemos que mudar o nosso roteiro de novo. A ideia era ir com o chumbinho lá para os Dolomitas, que é lindo aquele lugar, tem muito lugar ainda para conhecer. Mas a neve não vai permitir. Qualquer lugar que a gente for que tenha montanhas vai estar nevando pra caramba. Então mudamos totalmente a nossa rota e agora nós vamos sentido França, que tá aqui do ladinho. Isso mesmo, Paty, sentido França. Mas não será só isso, não. Nós vamos mostrar os lugares que mais curtimos na França, dar um pulo até a Suíça antes de voltar para a Itália e seguir para duas cidades que tínhamos deixado para trás e queremos muito conhecer no sul da Itália, Alberobello e Matera. Interessante Matera, vocês sabiam que ela já foi considerada a vergonha da Itália na década de 50. Então a gente vai começar a subir ali a França para comer uns croissants gostosos, uns bons vinhos. O que mais que tem na França, Gru? Ó, aqui em cima tem todas essas redinhas, ó, para segurar as pedras que caem. Tem muita pedra na redinha. Olha que lindo! Indo para Grenoble. E tinha duas opções. Uma era para uma estrada muito rápida e ia custar 48 € por essa estrada rápida e a gente não ia poder ver nada. Você ia entrar na estrada rápida e chegar lá e pronto, acabou. Daí a gente sempre resolve vir, a gente falou isso daí antes, por essas estradas alternativas, que são estradas super pequenas. E nesse caso, como a gente está muito perto dos Alpes, tem um riozinho que vai passando pelos Alpes. Então nós estamos vindo por aqui, não só para conhecer, mas também porque não economizar 50 € dá para chegar em Grenoble. Caracoles, 130 de velocidade. Eu não vou acelerar o chumbinho, não. Ficou muito fake. Vai com emoção agora. Nossa, 130 velocidade. Vou acelerar então. Bom dia, Francesinha. Hoje diretamente de Dijon, de um prédio da Idade Média, que por baixo aí ele tem no mínimo 1000 anos de história. Nós estamos hospedados bem no centrinho antigo de Dijon, onde tem umas construções que se chama Enxamel, que é da época dos agricultores da Idade Média. Eles construíam esse tipo de construção. Então nós ficamos aqui ontem para ver como que seria morar na Idade Média. Bom, a escadinha da era medieval continua a mesma. Imagina subir por malas, isso aqui foi muito legal. É de ficar tonto, ainda mais que é no segundo andar. Olha só o corrimão para você segurar. É uma corda. Sabe que eu descobri que a nossa fechadura também é da época medieval, porque eu coloco qualquer chave e abre a porta. Seguro. E esse cabo aí pra que é? Estamos saindo para procurar um restaurante agora. Aqui na cidade de Dijon tem um prato chamado bife bourguignon, tá certo? Você que fala francês. Eu falo francês assim como eu falo italiano. Imagina o nível do francês do bonitinho. Mas vamos lá provar essa delícia típica aqui dessa região, que é uma carne que eles cozinham no vinho, tem legumes e falam que é muito bom. Curiosidades de Dijon: 90% de toda a mostarda Dijon do mundo sai daqui dessa cidade. E outra coisa também muito interessante daqui são as casinhas Enxamel, que a gente está bem na região aqui que é da cidade antiga, então ainda tem várias que estão super bem conservadas. Daí no meio tem uns prédios super bonitos que parece que você está em Paris. Mas você olha para o lado, tem uma igreja gótica muito legal. E o símbolo aqui da cidade é uma corujinha fofinha
Tanto é que tem no chão, toda hora que você tá andando, parece um desenho de uma corujinha, que é uma rota que você pode ir seguindo ela e ela te leva em vários lugares interessantes aqui da cidade para você conhecer. Tava lendo que Dijon é uma das cidades mais limpas aqui da Europa. Parece que todo dia o cara que vem recolher o lixo, eles lavam o lixeiro. Então fica super limpinho. Só que nós descobrimos que tem uma rua assim que é super suja. Hoje de manhã nós passamos perto de um barzinho e tinha muita bituca de cigarro no chão. Então, aquela teoria de que é uma das cidades mais limpas da Europa caiu por água abaixo, literalmente. Vai, corujinha, ajuda aí, ó. Falam que aqui você tem que pegar com a mão esquerda, tá? Se for com a direita não funciona. Você faz um pedido que até me ajuda a acontecer. O Duda, eu tenho certeza que ele ficou caminhão de expedição, caminhão de expedição. E olha, isso aqui tá desde a Idade Média. Eles acreditam que foi o pedreiro da igreja que fez essa coruja. Tadinho, hoje em dia nem mais é uma coruja, né? Que tá toda já desintegrada ali, tantas pessoas passarem a mão. Mas o que me parece que na Idade Média as pessoas eram bem altas. Eu tenho quanto que eu tenho? 1,60. Eu não alcanço na coruja porque ela é muito alta. Eu preciso de um banquinho. Peraí que eu vou lá perto pra você ver. É muito. Essa escada é tão medieval que ó, o corrimão, o capo. Você deixou aberta nossa porta? Não. Tá estranho isso aqui, hein? Bumblebee, é você? Chegamos na cidade que a Disney se inspirou para fazer o filme da Bela e a Fera. Bom, eu tô aqui com o casaco de fera e o Duda é a Bela hoje. Cidadezinha chama? Escreva aqui embaixo, por favor. Não vou usar falar em francês, senão com certeza falar errado. Uma cidadezinha bem pequenininha, fica mais ou menos meia hora de Colmar. Nós vemos só um bate e volta e nós vamos dar uma voltinha aqui. Tem vários lugares que você consegue ver no filme da Bela e a Fera dos cenários. Tem um poço, eu acho que onde nós estamos é uma cena que passa um monte de gente trabalhando, assim. Acabamos de ver o bichão ali em cima da casa. Em todos os lugares aqui da Alsácia você vê esse... É tipo uma cegonha, eu não sei o nome certinho, vou pesquisar aqui. E você vê vários souvenirs para você comprar em pano de prato, em bichinho de pelúcia. E nós vimos agora pela primeira vez ali um ninho gigantesco dele. Ele faz um barulho bem estranho. Tem muita degustação de vinhos aqui, né? Vamos? Você dirigindo, tio. Tô vendo aqui o desenho da Bela e a Fera para ver os lugares que eles usaram como inspiração. Eu acho que essa fonte aqui foi uma delas. Meu chapéu! Acho que não vai rolar. Olha como que tá o tempo. Acho que nós vamos tomar um banho se nós irmos até a cidadezinha que é aqui do lado, mas vai cair uma mega chuvona. Traduzindo aqui, meu chapéu é tipo, meu Deus. Ainda bem que ela traduziu pra todo mundo, porque eu não fazia a mínima ideia do que meu chapéu significa. Passeio hoje foi por água abaixo, porque hoje tem uns pingões aqui no carro, já começou a chover. Então a gente vai abortar a missão hoje, talvez amanhã a gente volte para conhecer a outra cidadezinha. E agora, hora de voltar para casinha. Olha, um ticotinho grandão esse daí. Come here. Vamos te conhecer. Come here. Pode ir aí?
Acelera, chumbinho. Não acelera que você vai tomar multa. Aqui é 30. Nossa, é muito bonitinha essas cidadezinhas, né? O telhado das casas é bem diferente. Mas fica do lado dos vinhedos, né? É a cidade no meio dos vinhedos. Mas conta pra mim, por que essa cidade é do Bela e a Fera? Porque o Tio lá da Disney, ele se inspirou nessa aldeia aqui pra fazer o cenário da Bela e a Fera. Por isso. Mas parece que essa região aqui entre a França e a Alemanha, ele pegou vários lugares para tirar ideias para os filmes deles. Porque tem o Castelo da Cinderela, lá na Alemanha, e aqui também na Bela e a Fera. Deve ter mais alguma coisa aqui por perto que eu ainda não pesquisei, mas eu vou descobrir e a gente vai lá também. O Eduardo esqueceu de gravar, vocês acreditam? Eu tava falando aqui há 2 horas, contando pra vocês que esse estacionamento aqui, que a gente deixa o chumbinho, é gratuito, é uma coisa rara aqui na França, porque aqui na França é caríssimo pra você deixar o carro no estacionamento, mais caro que a Itália. A Itália a gente pagava mais ou menos 12, 15 euros por 24 horas, e aqui na França no mínimo 30. Então a gente achou esse estacionamento que tem a linha branca, que é esse lado que nós estamos, o lado de lá é pago, e já faz que uns 3 dias que o chumbinho fica aqui. E daí nós chegamos agora aqui, tava super cheio, só que a vaga do chumbinho tava vazia. E daí o Dudu esqueceu de gravar. Uhul! Eu já tinha falado. Que susto que tu me deste! Eu achando que tinha acabado a erva do chimarrão. Já ouviu esse ditado? Sejam muito bem-vindos a Colmar, uma cidade pitoresca no coração da região da Alsácia, aqui na França. Fundada no século XIX, Colmar é um lugar que parece ter saído de um conto de fadas. Aqui cada rua e cada esquina estão cheias de histórias e charme. A arquitetura em chamel de Colmar é uma de suas principais características. As casas coloridas, com seus telhados inclinados e as janelas cheias de flores, criam um cenário encantador e acolhedor. Passear por essas ruas é como voltar no tempo, e cada detalhe conta uma parte da rica história dessa cidade. Pelo lado. O Google Tradutor me ajuda. O Google Tradutor nosso fica bem doido, é alemão, é italiano, é francês. Mas é o que salva. Uma das áreas que mais gostamos de Colmar é a área que chamamos de Pequena Veneza, com seus canais serenos e pontes charmosos. Essa parte da cidade oferece vistas lindas e é um dos locais mais visitados por aqui. Hora de dizer tchau para Colmar. A gente está saindo daqui agora e nós vamos descer até Roma. São mais ou menos 1.300 quilômetros. A gente planeja chegar em Roma em mais ou menos uma semana. Então vamos começar agora. A parte ruim desses prédios velhos aqui são essas escadas, é bem difícil com essas malas de rodinha para ficar subindo e descendo. Hora da verdade, desse chumbinho sobreviveu essa uma semana aqui no estacionamento sozinho, tadinho dele. Uhul! Tá aqui, arrumou até um irmãozinho. Pasta de dente aqui, ó.
Num dia você tá comendo num restaurante legal e gostosão, e no outro dia você tá comendo uma baguete seca, todas as bolachinhas que sobrou de algum lugar no carro, morrendo de fome e tomando água. Mas explica o que aconteceu. Deu um probleminha na nossa viagem. A gente estava indo e o Waze, ele sempre coloca as rotas alternativas pra gente ver, assim, fora das estradas, né? Que é muito rápido, que bonito, legal, bacana, né? Só que ele nos mandou por uma rota que passava no meio da Suíça e a gente não tinha o tal de vinhete que precisa entrar na Suíça. Só que além disso, você pode pagar, né? Lógico. Tinha um acidente, tinha bloqueado a estrada, então a gente não realmente conseguia entrar na Suíça. Então a gente tá aqui indo, no meio do nada, a França, e não tem nenhum restaurante, então a gente tem um pão seco, que é isso que a gente vai comer. Tá uma delícia, ó. Isso que eu achei lindo. Eu queria saber onde tá o Toblerone pra fazer aquele negocinho, sabe? Ó. Tá no mercado. Bom dia, Suicinha. Bom dia. Estamos aqui na cidade de Geneve. Estamos indo em direção a Georgia, mas a gente tinha a Suíça aqui do lado. O Duda falou, a gente não para lá, dá uma olhadinha, compra uns chocolates, né? Sempre quis conhecer essa cidade de Geneve. Acho que a gente já passou perto daqui várias vezes, mas a gente nunca parou. Daí hoje o dia tá bonito, não tá chovendo, não tem neve, estamos aqui, vamos caminhar, comer chocolate e aproveitar o dia. Gigantesco, chama Neturno, e vocês não vão acreditar, tem um catamarã parecido com a Joy, que é um Fontaine Pajot gigantesco. Como assim a pessoa traz um catamarã para um lago que nem é tão grande? Dá para trazer a Joy para o lago de Geneve? Nós íamos cruzar aquele túnel, sabe aquele túnel que tem entre Chamonix, Mont Blanc até a Itália? É um túnel de mais ou menos 12 km, vai por baixo daquela montanha lá que a gente viu outro dia, super bonita, e custa 50 euros para passar. Só que tem um controle ali e a gente está sem o vinhete do carro, então a gente vai ter que dar toda a volta. São mais ou menos 1.500 km, né, para chegar em Roma. E a gente vai fazendo devagarzinho. Eu coloquei aqui pra gente rodar 373 km hoje. São 6 horas por estradas alternativas, sem pagar pedágio, porque o pedágio ia custar mais ou menos 70 euros daqui. Então vamos lá. E a hora que começar a doer as costas, Dona Patrícia, por favor, ache um hotel pra gente ficar. Vamos lá. Esse colou aqui, eu não consegui entrar no carro. Você teve que entrar por onde? Pela sua porta aqui. E esse da frente, o Picasso, ele parou no meio do estacionamento. Eu não consigo sair. Tá a belezura lá. A linha dele, a linha branca. All for nothing, I should have known. I made Bom dia, Françazinha. Bom dia. Você indo em direção a Roma, falta um monte de quilômetros para chegar lá. Tem chão ainda pela frente. Mas nós decidimos ir lentamente, aproveitando a paisagem
E o mais importante de tudo, qual é? Não pagar pedágio. Então a gente acha essas ruazinhas alternativas, são estradas que não pagam pedágio, não tem pedágio, e a gente continua indo. Só acelerando o chumbo, velho. Pra ver se a gente chega em Roma algum dia, né? A gente vai demorar muito mais pra chegar em Roma desse jeito, mas pelo menos a gente tá economizando o quê? Em torno de uns 80, 100 euros pra por mais. dia. É muito caro aqui o pedágio na França. É bem caro. E daqui da França para ir para Itália, você geralmente tem que passar por túneis. E para você atravessar o túnel, é caro pra caceta. Faz sentido, né? Porque a gente tá dando um mega rolê. Eu acho que se a gente não tivesse com esse Cinquecento, o chumbinho, que ele é híbrido, que ele gasta muito menos do que um carro normal, não valeria a pena. Porque você roda mais de quilometragem, esse gás de gasolina, você pagaria no pedágio. O chumbo ele é bem econômico. Olha, esse carrinho aqui, eu até ficaria com ele pra sempre. Eu gostei dele. Ah, vou colocar lá na Joy, né? A gente coloca ali do lado, em vez do botinho, a gente tem o chumbinho. Mas deixa eu contar uma pra vocês. Só vai, né? Só vai esses dois aqui, esses três no caso. E talvez seja fechado ali em cima na montanha. Porque pra cruzar daqui da França pra Itália, é uma montanha, né? Os Alpes, franceses, italianos, franceses, tudo junto ali, tudo junto e misturado. E talvez tenha neve, talvez a estrada esteja fechada. Mas a gente é brasileiro e a gente vai lá pra dar com a cara na porta se for preciso. O máximo que pode acontecer é a gente voltar e dormir no mesmo hotel que a gente dormiu nessa cidadezinha, que eu não sei o nome. A gente volta ali. Chama Gap. Gap. É, Gap. Mas peraí, deixa eu explicar pra vocês, tá? Que não são duas pessoas inconsequentes, não. A gente olhou no Google e no Google Maps e nenhum deles estava falando que a estrada estava fechada. Então se a estrada estiver fechada, a culpa é do Google Maps. E ao final dessa incrível jornada pela Itália, fica claro que viajar é muito mais do que visitar novos lugares. É sobre se perder e se encontrar em cada esquina, em cada sabor, em cada olhar trocado. As ruazinhas das cidades medievais da Itália, as paisagens da Toscana, o encanto de Veneza. Cada destino nos ensinou que a felicidade está nas pequenas coisas, nos momentos especiais que compartilhamos e nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Descobrimos que a verdadeira magia da viagem está em abrir o coração para novas culturas e horizontes, permitindo que cada experiência nos transforme e nos enriqueça de maneira única. Cada encontro, cada prato saboreado, cada sorriso recebido nos mostrou que a beleza da vida está nos detalhes e que no final das contas são os momentos simples que deixam as marcas mais profundas. E ao chegarmos ao fim de mais essa aventura, percebemos que este ponto final não é realmente o fim, mas apenas um ponto de partida para novas descobertas e aprendizados. A estrada é infinita e cada jornada nos convida a explorar, a crescer, a viver intensamente. Que essa viagem inspire a você a buscar suas próprias aventuras, a valorizar cada instante e a lembrar que a verdadeira felicidade está no caminho que percorremos e nas histórias que colecionamos ao longo dele. Nos vemos na próxima temporada do Travel and Fun.